Oi gente, bem-vindos a outro vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Roberta Frossar. Se você já é inscrito aqui no canal, bem-vindo. E gente, quem me acompanha aqui viu que eu estive na China recentemente. Eu já postei todos os vlogs da viagem, pra quem não assistiu, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. E eu tenho recebido muitas mensagens de vocês de preocupação. E gente, eu agradeço muito pelo carinho. Realmente não tenho palavras pra agradecer, porque eu recebi diversas mensagens de vocês perguntando se eu estava bem. E então eu queria agradecer pelo carinho de vocês. E pra quem não sabe, gente, eu estive na China do dia 23 de dezembro e eu voltei pra Nova York dia 12 de janeiro de 2020, né? Então eu fiquei lá 3 semanas e passei o ano novo na China. E foi bem quando começou o vírus, teve o primeiro caso lá na China e começou também a se espalhar muito rápido. Então, nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouco sobre o coronavírus e vou contar pra vocês também um pouco da minha experiência estando na China. Agora eu vou contar um pouco pra vocês do coronavírus, mas eu vou colocar o meu óculos porque eu escrevi tudo aqui no computador, então eu vou ler pra vocês. Gente, desculpe se a luz está refletindo no meu óculos, mas não tem outro jeito, eu tenho que ler o que tá escrito aqui. Bom, eu peguei essas informações no site Al Jazeera. Desculpa se eu não consigo pronunciar o nome do site. Mas eu vou deixar o link aqui da descrição pra vocês, né, do source, porque eu tenho que citar onde eu pego as minhas informações. Vamos lá para a linha do tempo do coronavírus. Dia 31 de dezembro, a China alertou a Organização Mundial da Saúde sobre vários casos de pneumonia em Wuhan. É uma cidade de aproximadamente 11 milhões de pessoas na província central de Hubei. Nessa época, o vírus ainda era desconhecido. Dia 31 de dezembro foi quando eu estava em Pequim. E vou contar pra vocês um pouco da minha viagem, quais dias eu estava onde. E na época, o vírus era desconhecido. Vários dos infectados trabalharam no mercado atacadista de frutos do mar de Huanan, que foi fechado no dia 1º de janeiro. Enquanto especialistas da saúde trabalhavam para identificar o vírus em meio a alarmes crescentes, o número de infecções excedia 40 pessoas. Então, o vírus começou dia 31 de dezembro, a China alertou as autoridades e pro dia 1º de janeiro já tinham 40 pessoas infectadas com sintomas que pareciam de pneumonia. Isso eu ainda estava em Pequim, gente. No dia 5 de janeiro, as autoridades chinesas destacaram a possibilidade de que se tratasse de uma recorrência do vírus da síndrome respiratória aguda grave, também conhecida como SARS, que foi um vírus que impactou muitas pessoas, várias pessoas morreram, infelizmente, na Ásia também, que começou. E pra quem não sabe do SARS, eu vou deixar um link aqui na descrição pra vocês poderem ter mais informações, mas foi uma doença que também se originou na China e matou mais de 770 pessoas em todo o mundo em apenas um ano, entre 2002 e 2003. No dia 7 de janeiro, eles anunciaram que haviam identificado um novo vírus, segundo a OMS. A OMS é a Organização Mundial da Saúde. O novo vírus é da família dos coronavírus, que inclui a SARS e o resfriado comum, e é nomeado 2019-nCoV, que N significa novo e CoV é coronavírus, e 2019 é o ano em que se originou. Os coronavírus são comuns e se espalham através da tosse, espirros ou contato com uma pessoa infectada. Em 11 de janeiro, a China anunciou sua primeira morte, um homem de 61 anos que havia comprado mercadorias no mercado de frutos do mar. O tratamento não melhorou seus sintomas depois que ele foi internado no hospital e morreu na noite 9 de janeiro, quando seu coração falhou. Então, a primeira morte na China foi de uma infecção respiratória, que causou falha do coração. 13 de janeiro, a OMS relatou um caso na Tailândia, o primeiro fora da China, uma mulher que havia chegado de Wuhan. Dia 16 de janeiro, o Ministério da Saúde do Japão relatou um caso confirmado, um homem que também havia visitado a cidade. Então, gente, vamos lembrar que dia 12 de janeiro foi quando eu voltei para os Estados Unidos. Então, foi logo depois que a primeira morte foi confirmada. Quando eu estava na China, ainda não tinham tantas pessoas infectadas. E eu não estive em Wuhan, eu estive em Pequim, Suzhou, Shanghai e Hangzhou, que são cidades que não são próximas a Wuhan. Então, 17 de janeiro, como a segunda morte foi relatada em Wuhan, as autoridades da saúde dos Estados Unidos anunciaram que 3 aeroportos começaram a rastrear os passageiros que chegavam da cidade. Então, isso foi dia 17 de janeiro, eles começaram a rastrear. Eu voltei para os Estados Unidos dia 12 de janeiro. E eu voltei do aeroporto de Pequim, então eu voltei normal. Eles ainda não estavam rastreando as pessoas em aeroportos, então eu passei normal, continuando. 20 de janeiro, a China registrou uma terceira morte e mais de 200 infecções, incluindo na capital Pequim, Shanghai e Shenzhen. Então, pra vocês verem, eu estive em Pequim e eu estive em Shanghai. E então, eu já não estava mais em Pequim e não estava em Shanghai. Eu estive em Shanghai dia 3 e 4 de janeiro, se eu não me engano.
No dia 20 de janeiro, a China registrou uma terceira morte e mais de 200 infecções, com casos também fora da província de Hubei, incluindo na capital, Pequim, Xangai e Shenzhen. Eu estive em Pequim e eu estive em Xangai. Eu estive em Pequim na maioria dos dias que eu estive na China, mas eu estive em Xangai dias 3 a 5 de janeiro, se eu não me engano. Então eu estive lá uns dias antes da infecção chegar em Xangai. Enquanto isso, um especialista chinês em doenças infecciosas confirmou a transmissão de humano para a emissora estatal CCTV, aumentando o medo de um grande surto de milhões de pessoas viajando para o feriado Ano Novo Lunar. Gente, realmente, o Ano Novo da China é dia 25 de janeiro. Esse é o ano do rato, então imagina. E as autoridades chinesas tiveram que começar a agir porque estaria chegando o Ano Novo Lunar, que é o Ano Novo da China, dia 25 de janeiro. Então, eles tiveram que tomar providências. Então, os países asiáticos ampliaram medidas para bloquear a propagação do vírus, introduzindo exames biológicos nos aeroportos de todas as chegadas de alto risco da China. Em 22 de janeiro, o número de mortes na China saltou para 17, com mais de 550 infecções. Muitos aeroportos europeus intensificaram a chegada de voos a partir de Wuhan. Wuhan foi colocado em quarentena efetiva dia 23 de janeiro, quando as partidas de transporte aéreo e ferroviário foram suspensas. As mesmas medidas foram anunciadas para duas mais cidades da província de Hubei, Shantou e Xibi. Pequim cancelou os eventos para o Novo Lunar a partir de dia 25 de janeiro, enquanto as autoridades relataram a primeira morte fora de Hubei. Então, realmente, eles estavam muito certos de ter cancelado os eventos para o Ano Novo, porque realmente, gente, Ano Novo, né? E na China não é diferente. Eles comemoram, eles saem. E assim, sobre as autoridades nos aeroportos fizerem exames nas pessoas que estão viajando, isso é efetivo, mas não completamente efetivo. Isso não impede 100% de que pessoas infectadas viajem, porque a pessoa não apresenta sintomas dias depois de infectados. Então, talvez também não seja possível detectar a presença de uma infecção desse vírus a partir de alguns dias já infectada. Então, uma pessoa infectada pode acabar viajando e espalhando ainda mais esse vírus, né? Então, que é isso que está acontecendo. A OMS disse mais tarde, no dia 23 de janeiro, que o surto ainda não constitui uma emergência pública de preocupação internacional e não há evidências no momento que o vírus se espalhe entre humanos fora da China. Gente, isso foi dia 23 de janeiro. Não sei por que eles falaram isso, que não há evidências, sendo que já teve evidências no Japão, dia 16 de janeiro, e na Tailândia, no dia 13 de janeiro. Então, eles já tiveram 2 casos de morte. No dia 24, apenas 4 dias depois, já foram 26 mortes registradas pela China. Então, realmente, o vírus se espalha muito rápido e já eram um total de 830 infecções. Enquanto isso, Hong Kong declarou uma emergência do vírus, cancelou as celebrações do Novo Lunar e restringiu os links à China continental. Novos casos foram confirmados nos Estados Unidos, Taiwan, Tailândia, Japão e Coreia do Sul. Dia 27 de janeiro, o número de mortes na China aumentou para 106, com 100 na província de Hubei. Então, vamos lá, gente. O que nós sabemos até hoje do coronavírus? Isso é interessante. De acordo com o Imperial College London, eles estimaram semana passada que uma pessoa infectada transmite a 2,6 pessoas. E a Organização Mundial da Saúde disse na semana passada que as indicações iniciais eram que essa taxa está entre 1,4 e 2,5. Então, essas taxas são muito altas do que em vírus como o vírus influenza, mas muito mais baixas que o sarampo, nas quais uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para 12 a 18 outras pessoas. Mas, gente, é importante falar que as pessoas têm conhecimento limitado sobre esse vírus. Então, até agora, cada pessoa infectada transmite o vírus a 2,6 pessoas. Mas, claro que é bem mais baixo que outros vírus que existem. Então, como que o vírus é transmitido? Proteínas na camada externa do vírus permitem que ele se agarre às células no trato respiratório do hospedeiro. Para infectar novos hospedeiros, os genes do vírus sofrem uma mutação que alteram suas proteínas de superfície, permitindo que elas se prendam às células de novas espécies. E no caso do SARS, o vírus pulou de morcegos para gatos, antes de ganhar a capacidade de infectar seres humanos. O coronavírus também pode pular diretamente para os seres humanos, sem sofrer mutações ou passar por uma espécie intermediária. Agora eu vou parar de ler e vou falar um pouco pra vocês sobre a minha experiência estando na China. Eu sei que grande parte da preocupação de vocês veio do fato de que eu fiquei doente quando eu estive na China. Eu cheguei na China dia 23 de dezembro e no dia 25 eu acordei e não estava me sentindo bem. Eu fiquei com febre alta, a minha febre estava quase 40 Celsius. Eu tomava Tilenol, eu tomava um outro remédio
remédio, que eu não sei o nome, que é um remédio chinês. E minha febre diminuía por mais ou menos 1 ou 2 horas depois de tomar o remédio, e depois minha febre voltava. E ela voltava alta novamente. Então eu fiquei muito mal, porque eu fiquei muito fraca. Eu não conseguia sair da cama. Eu fiquei com muita dor de garganta, muita tosse. Enfim, eu tive vários sintomas. Não fiquei bem. Eu não conseguia comer, porque eu vomitava. Então, logo no dia seguinte, eu fui pra uma clínica particular. E no centro médico particular em Pequim, eu fiz um hemograma completo, que é um exame de sangue, o CBC. E deu que eu tive infecção bacteriana. O resultado saiu muito rápido, em 10 minutos saiu. E eu fiz também um urinalysis, que é um exame de urina. E deu tudo ok, só o meu exame de sangue deu que eu tive uma infecção de bactéria. E o médico me deu antibiótico e eu melhorei em 5 a 6 dias depois. Foi antes de eu viajar pra Xangai, porque eu não iria ter viajado pra Xangai se eu não tivesse melhorado. Então, quando eu viajei pra Xangai, eu já estava 95% boa. Eu tinha um pouco de tosse seca ainda, mas isso logo se resolveu. Então é isso, gente. Eu queria dar uma explicação pra vocês mesmo. E muitos de vocês também me perguntaram se eu estou acompanhando sobre o vírus, né? Gente, eu estou como estudante de ciências, né? Eu estudo psicologia, biomedicina e neurociência. Isso pra mim é muito interessante. É essencial também eu saber pra poder falar, né? Pra poder estar atualizada nas coisas que estão acontecendo. Mas eu leio as mesmas coisas que vocês, então eu não sei nada de diferente. Mas sim, eu estou acompanhando. Sempre que sai algum artigo novo eu leio. E é muito bom estar atualizada, né? Esteja ou não na área da ciência, é um assunto que engloba todos nós, né? Então é sempre bom estar atualizado. E um pouco pra vocês, assim, sobre os cuidados que a família do meu namorado está tendo lá. Eles moram em Pequim, né? A cidade que o vírus está centralizado, né? Que está tendo os maiores casos é Wuhan. Então, Wuhan é um pouco longe de Pequim. Então, lá em Pequim, as coisas estão mais ou menos que normal. Por exemplo, a mãe do meu namorado está tentando ficar em casa, mas, claro, eles evitam sair, mas a família dele vai pro trabalho ainda. Eles não pegam transporte público, né, normalmente, então eu não sei como está funcionando essa parte do transporte público, mas acredito que as pessoas estejam tentando evitar, né, pegar transporte público. Normais entre aspas, né, gente? Claro que eles estão tomando cautela, mas também a vida não parou 100%. E, gente, uma coisa interessante que eu quero falar pra vocês é que eu só comecei a ler sobre esse vírus quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Eu leio as notícias, né? Todos os dias eu faço questão de ler os jornais. Então eu não sei se é um fato de que eu estava viajando e acabei esquecendo alguns dias de ler as notícias, mas com certeza eu abri o jornal pra ler algumas vezes que eu estive lá. Então eu não sei porquê. Não sei se foi um não sei se foi uma culpa minha, né, por estar viajando e não estar tão atualizada assim, tirando férias, mas eu só realmente vi sobre esses casos do vírus quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos.